E o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, não beba mais só água, não beba mais só água, mas bebe também um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Já ouviu? Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a gente pode beber vinho, não é isso? Não, não pode. Pelo menos a nossa igreja não deixa, tá, irmão? A nossa igreja não bebe vinho, nem cerveja, nem nada disso, não. Nem moderadamente, tá? Você vai ouvir algumas pessoas ensinar que pode beber moderadamente, não é o nosso caso. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Paulo diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, por causa das enfermidades que você tem, por causa das dores que você está sentindo, não beba só água, mas bebe um pouco de vinho, para não fazer mal para o teu estômago. Então, olha só, gente, por causa de um problema de enfermidade, Paulo dá essa ordem a Timóteo para que bebesse um pouco de vinho. Só que pensa bem, gente, você que já leu um pouquinho do Novo Testamento, você deve saber que Paulo foi um homem extremamente usado por Deus para fazer sinais e maravilhas. Você deve saber que Paulo foi usado para curar pessoas. Paulo era tão usado por Deus, tão poderoso, que até o lenço, até os aventais, até a roupa que ele usava, quando mandava essas roupas, esses lenços para os doentes, eles eram curados. Então era um homem que tinha muito poder, muita unção de Deus na vida dele. E não só doente, irmãos. Paulo ressuscitou mortos. Paulo orou por pessoas que tinham morrido. Tem um caso, por exemplo, de um menino chamado Eutico. Paulo está pregando numa casa, o menino está sentado na janela ouvindo Paulo pregar. Paulo foi a noite inteira pregando, o menino dormiu na janela, caiu e morreu. No meio do culto. Paulo vai lá, abraça o garoto, ora pelo garoto, e a Bíblia diz que a alma do garoto voltou para ele, ele acordou, ele levantou. Então Paulo não era só uma pessoa que curava. Paulo era uma pessoa que ressuscitava morto. Tamanha era a unção, tamanha era o poder de Deus sobre a vida de Paulo. Aí eu te pergunto o seguinte: Paulo aqui está mandando uma carta para Timóteo. Eles estavam distantes um do outro, não tinha contato. Está mandando uma carta. Mas se ele já tinha mandado roupa para as pessoas e elas tinham sido curadas, Paulo também não podia mandar um lencinho, uma roupa para Timóteo para ele ser curado também? Ele não podia, ao invés da carta, mandar um lenço junto e falar assim: ô Timóteo, chegou a carta aí? Chegou? Quando você pegar a carta, tem um lencinho dentro dela aí, usa esse lencinho, coloca o lencinho na cabeça, passa o lencinho na barriga e você vai ser curado. Ele não podia fazer um negócio desse? Sim ou não, gente? Ele fazia isso com outras pessoas. Por que ele não podia fazer com Timóteo? Ou ele não precisava nem mandar nada. Ele poderia ter orado por Timóteo e falado: Deus, Timóteo é pastor de igreja, Timóteo é dirigente, manda a cura para ele, salva ele, sara ele para ele fazer a obra do Senhor. Ele podia fazer essa oração. Só para você ter uma ideia, gente, tem um episódio aqui em 2 Coríntios, na igreja que Paulo fundou, de um homem que aprontou dentro da igreja, fez uma coisa muito errada dentro da igreja, e Paulo fala assim: eu, no meu espírito, já apresentei ele a Deus e entreguei o corpo a Satanás para que a carne seja maltratada, mas o espírito seja salvo. Paulo, mesmo à distância, orou e disse assim: esse homem vai ser punido por Deus, porque eu entrei em espírito e já entreguei a vida dele nas mãos de Satanás, para o diabo castigar o corpo e Deus salvar a alma. Se ele tem poder para fazer um negócio desse, ele também não tem poder para orar à distância e Timóteo ser curado à distância, gente? Deus não é Deus de perto e Deus de longe? Ele poderia ter orado e Timóteo ter sido curado. Mas Paulo não faz nada disso. O que Paulo faz? Toma um pouquinho de vinho para cuidar da tua saúde. Paulo não diz para Timóteo: Timóteo, vou orar e você vai ser curado. Ele diz assim: Timóteo, se cuida, meu filho. Se cuida, meu filho. E o que eu quero te dizer com isso? Que ainda que a gente ore aqui pela cura, ainda que a gente ore aqui pela libertação, ainda que a gente ore aqui para Deus fazer um milagre, existe uma coisa que Deus não vai fazer por você. O que é? Cuidar da tua saúde. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente que é crente, a gente vai terceirizando as coisas. Isso aí é o diabo, ou então isso é Deus. Aí tudo também na vida do crente coloca na mão de Deus. Deus vai me dar vitória, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar, eu vou prosperar, Deus vai me curar, eu vou ficar bem. Irmão, a gente tem que aprender a se responsabilizar pela nossa vida. Isso é uma coisa que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a orar pelo milagre, a Bíblia ensina a orar pela providência financeira, a Bíblia ensina a orar pela saúde, a Bíblia ensina a orar por tudo que diz respeito à tua vida. Mas isso não quer dizer que você vai colocar tudo na mão de Deus para Deus fazer tudo por você. Você tem que aprender a ser responsável pela tua vida.
Você tem que aprender a andar correto. Jesus curava as pessoas ou libertava as pessoas, ele dizia o que? Vai e não faz de novo, não peques mais. Aí teve alguns casos que ele disse assim, ó, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Ou seja, eu estou te ajudando, estou te dando livramento, mas se você não vigiar, se você aprontar de novo, você vai passar por uma luta muito pior do que essa. E às vezes, gente, Deus dá livramento da nossa saúde, às vezes Deus abençoa a nossa vida, aí quando a gente vai ver, a gente está fazendo a mesma coisa errada de novo. E não pode. Eu conheço um caso de um pastor, esse pastor conta que teve um problema de saúde, e aí ele orou, Deus, Senhor, me dá vitória, sei o quê. Deus foi lá e deu vitória. Aí daqui a pouquinho, aconteceu pela segunda vez. Senhor, me dá vitória, me liberta dessa dor, tira esse mal. Deus deu vitória. Aí aconteceu, passou um tempo, aconteceu de novo, aí ele foi orar de novo. Aí o Espírito Santo falou assim para ele, eu não vou te ajudar para sempre. Eu não vou fazer a tua obrigação para sempre. E aí Deus disse para ele uma coisa muito interessante, diz assim, eu não vou mudar as leis que eu fiz por causa de você. Porque, gente, se eu não cuido da minha saúde, por exemplo, se eu me alimento mal ou eu não como, automaticamente meu corpo vai sentir isso. E Deus estava falando para aquele pastor, isso aí foi a lei que eu criei. Eu não vou ficar mudando as regras do jogo só porque você é preguiçoso e não quer se cuidar. Só porque você não quer fazer a tua obrigação. E às vezes a gente faz isso, a gente vai fazendo tudo atropelado na nossa vida, faz tudo errado e depois fala assim, ô Jesus, me dá vitória. Jesus pode dar vitória? Pode, mas até quanto? Jesus pode dar livramento? Pode, mas até que dia? Ele quer que a gente faça a nossa parte. Tem um testemunho de um pastor, você pode procurar esse até no YouTube, pastor Paulo Canuto, já contei para vocês aqui, esse pastor é um pastor que era muito usado por Deus, sempre foi muito usado por Deus, e ele dizia que assim, ele não se cuidava, não dormia 2, 3 horas por noite, não se alimentava bem. Sabe aquela pessoa que vive na adrenalina? Não quer parar para dormir, não quer parar para comer, não quer parar para nada? Ele era essa pessoa, estressada ao nervosismo extremo, tudo dele tinha que ser agora, tinha que ser hoje. Só que ele era pregador, era pastor já, era pregador, rodava o Brasil inteiro pregando, Brasil, mundo, e assim, era de uma igreja para outra, de uma viagem para outra, não tinha dia, não tinha hora, não tinha nada segurava ele. Até que um dia ele está pregando, começa a passar mal no altar. Começa a cuspir sangue, e quando ele acorda, ele já está no hospital, com os médicos em cima dele, reanimando ele. Aí ele disse que naquele momento ali, ele viu o espírito dele, a alma dele sair do corpo. Aí, quando ele olhou, ele estava do lado de um anjo, o anjo olhou para o corpo, apontou para o corpo e disse assim, olha o que você fez. Olha o que você fez. Aí o anjo apontou as pessoas que estavam em volta, dizendo assim, meu Deus, ele era pastor, ele é crente, ele é homem de Deus, não deixa isso acontecer. Aí o anjo falou assim, olha o que eles estão falando agora. Eles estão pedindo para mim resolver, estão perguntando por que eu deixei acontecer, sendo que a culpa é tua. Você não dorme, você não come, você não bebe água, você não se cuida, e a culpa é minha. Aí ele disse que nessa conversa ele ficava indo e voltando. Ora ele estava no corpo e viu os médicos reanimando ele, ora o anjo puxava ele olhava o corpo dele de fora e Deus chamava a atenção, brigava com ele, e Deus falou com ele assim, eu vou te deixar voltar, porque eu ainda tenho obra na tua vida. Eu vou ter misericórdia de você, porque eu ainda tenho coisa para fazer através da tua vida. Mas se cuida. E ele disse assim, e diga para o meu povo, para eles se cuidarem. Porque eu não vou fazer isso a vida inteira. Eu não vou fazer isso para sempre. E eu não vou deixar que falem de mim por causa de você. Aí diz que volta, os médicos conseguem reanimar, aí vai passar por um tratamento médico, um monte de coisa, não sei o que lá. Hoje, você pode, igual eu te falei, pode procurar esse testemunho no YouTube. Ele teve a morte dele, inclusive, nesse período, os médicos chegaram a dar ele como morto, só que Deus fez ele voltar, e Deus disse para ele, começa a se alimentar direito. Começa a comer as coisas que eu te dei. Começa a se alimentar dos alimentos que eu te dei, não dessas coisas que você come. Não dessas coisas que você compra. Então, gente, isso aqui é muito sério, tá, irmão? Eu não tô falando, eu não tô brigando com você não, porque isso aqui, Deus me chamou a atenção na hora que eu estava orando com vocês. Eu estava orando com vocês aqui na hora da corrente, apresentando, e o Senhor chamou a atenção disso. Isso nem estava na minha mente de pregar, de falar, não. Estou falando porque Deus despertou. Não adianta nada eu orar aqui e sair daqui e não fazer a minha parte. E eu sou o primeiro da fila nisso aqui, irmão. Estou falando de mim primeiro, tá? Não estou acusando você, não estou apontando você. A gente tem que se cuidar. O corpo que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Não adianta, vou colocar na mão de Deus, Deus vai me dar vitória, vou fazer tudo errado, vou fazer tudo ao contrário e Deus vai me dar vitória. Não, irmão, cuidado.
Porque nem todo mundo Deus tem essa misericórdia, não. Tem gente, como o caso desse pastor, que chegou a morrer e Deus trouxe ele de volta porque tinha uma obra na vida dele. Ou do caso do outro pastor que orou 2, 3 vezes e Deus teve misericórdia por 2 vezes dele, mas depois falou, não vou te ajudar para sempre, não. Não vou ser a sua babá para sempre, não. Tem gente que Deus tem essa misericórdia, mas tem outros que não, irmão. Aí você vê assim, um crente morreu, mas novo. Deus permitiu. Deus não teve nada a ver com isso, irmão. Deus não teve nada a ver. Vem cá, vamos falar um pouquinho mais sério. Todo mundo que morre, você acha que morreu porque estava na hora de morrer? Não. A gente fala isso na hora do velório para confortar, né, meu? E eu vou continuar falando, mas isso não é verdade, irmão. Se você olhar bem, via de regra, não é assim que funciona. Coitadinho, tão novinho. Aí quando você vai ver 15 anos, morreu porque estava no tráfico. Deus, que estava na hora de levar a pessoa, não teve nada a ver com isso. Porque estava andando a 200 por hora na rodovia, bateu, morreu. Deus, ainda estava na hora de morrer? 18 anos? Irmão, a maioria das pessoas que vai, não vai porque está indo na hora, não. Não vai porque Deus queria recolher ela, não. Vai porque não se cuidou. E Deus não interfere. Vai porque não vigiou. E Deus não interfere, irmão. Tem hora que Deus tem misericórdia da gente porque tem um propósito. Mas isso não é toda hora, não, gente. Não é toda hora, não. Se não vigiar, vai, e a culpa não é de Deus, não. A culpa é da pessoa. As pessoas vão ficar lá. Por que Deus deixou? Deus não teve nada a ver com isso. Deus não teve nada a ver com isso. Lá em Eclesiastes, se eu não estiver enganado, ele fala assim, que você não deve ser exagerado nem de mais nem de menos. Ele pergunta assim, por que morreria antes do tempo? Tem gente morrendo antes do tempo. Por quê? Porque tá ou de mais ou de menos. Não tem equilíbrio, não tem bom senso, não tem vigilância, não tem cuidado, não tem sabedoria nenhuma. Não descansa, vive no estresse, vive no nervosismo, come muito, não come nada, bebe muita água, não, se bebesse muita água, não bebe água nenhuma, não se exercita, não sai da rotina. Aí, bum, quando descobre, a gente está no hospital. Eu não estou dizendo, irmão, que se você fizer tudo isso, você está livre de doença, não. Pode acontecer. Mas você vai diminuir muito o risco. Vai diminuir muito o risco. Vai reduzir muito. E aí, gente, a gente precisa entender que tem coisa que é Deus. Tem coisa que é espiritual. Mas tem coisa, irmão, que é minha obrigação, é sua obrigação. Tem coisa que não é Deus. Tem coisa que Deus não vai fazer por mim, não vai fazer por você. Tem coisa que Deus ele avisa antes para a gente se cuidar. Tem coisa que é nossa obrigação. Se você não faz a sua obrigação, você não pode cobrar nada de Deus. Deus tem que fazer. Deus tem que fazer por quê? Você não se cuidou, você não fez a sua parte. Vai falar o que para Deus? Você vai pedir misericórdia. Ele pode ter? Pode ter misericórdia. Eu estou dizendo, vai orar, pede para Deus ter misericórdia. Pode ser que ele tenha. Mas se ele não tiver, a culpa não é dele, é nossa. Se ele não tiver misericórdia, irmão, a gente vai falar, vai reclamar de que? Senhor, por que o Senhor não me guardou? Ele vai perguntar pelo mesmo motivo que você não se cuidou, pelo mesmo motivo que você não fez a sua parte, pelo mesmo motivo que você não vigiou. Aí, gente, então preste atenção. Tem coisa que Deus vai fazer por nós, mas o alerta que Deus me deu e mandou te dar também foi esse. Vai se cuidar. A gente está começando um propósito com Deus aqui. E Deus vai abençoar. Mas você tem que você tem que fazer um voto com Deus. Você tem que assumir um compromisso com Deus e com você. Eu vou fazer minha parte. Eu vou me cuidar. Você tem que falar isso para Deus. Senhor, o Senhor vai me curar. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai me dar vitória. Eu sei que eu estou assim por causa disso e daquilo outro. Se você sabe que tem algum comportamento seu que não está correto, você vai falar assim, eu vou mudar isso hoje. Eu vou, a partir de hoje, não faço mais. A partir de hoje, eu vou vigiar. O médico, quantas vezes o médico já falou com você, corta, para. Não tá na mão de Deus. Tá nada, irmão. Tá na sua mão. E daqui a pouco quem vai estar na mão de Deus é você. Tá lá no colinho de Jesus lá. Vai passar a noite com Jesus. Não que seja ruim, né, irmão? Mas, então, vigia. Amém? Então tá bom. Ficou claro aqui, gente? Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Tô falando para te alertar, tô falando sério assim, mas é pro teu bem, é para Deus te dar vitória. Amém. Deus falou que vai dar vitória, mas Ele quer que você se comprometa também.